No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. Muito boa noite, estamos iniciando mais um episódio do Pimenta Pod, sempre dizendo para vocês que aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E como sempre me pedem para trazer pessoas que motivam, que inspiram, eu estou em especial com um que tem uma grande lição de vida. Ele começou no empresariado cedo, num dado momento dessa vida empresarial, ele teve alguns problemas e, como ele mesmo já me disse uma vez, ele quebrou, mas ele tinha duas opções: começar novamente ou começar novamente. Eu trago aqui com grande prazer o Heber Gonzaga, que não é Heber, é Heber. Heber Gonzaga, do Grupo Asa. É um prazer muito grande trazê-lo aqui. Finalmente você me atendeu depois de várias chamadas. Eu posso falar Heber ou é Heber? Heber. É como todo mundo te conhece, não é? Heber. Quem que é o Heber Gonzaga? Diz pra mim. Heber Gonzaga, eu acredito que é uma pessoa que ousou a sonhar, né? Dizem várias pessoas que falam que sonhar é tão louco como não sonhar. E eu sou louco, né? Eu gosto de sonhar. E em certo momento da vida, a vida foi me levando nessas questões aí de empreendedorismo, que hoje se fala muito, né? Antigamente monta sua empresa, né? E sai em campo. E a gente começou de uma maneira até inusitada, né? Eu sempre trabalhei em escritórios de despachantes documentaristas. Antigamente era despachante policial. Né? Porque quem... Andava até com aquelas carteiras que tinham um emblema da Secretaria de Segurança. Isso. Eu cheguei a ter uma carteira dessa, sabia? Mas quando eu trabalhava na Dersa. O pessoal tinha. Antigamente era concursado. Era SSP, né? Aí quando virou autarquia, passa de governo, se virou despachante documentalista, né? Eu tinha 2 tios que eram despachantes policiais na época. Ah, você já tem um pezinho fincado lá dentro do despachante documentalista. Exatamente. E minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande de ter o que eu fazer, né? Tinha muito medo de ficar na rua, apesar de eu morar na época no interior do estado de São Paulo. E meus tios, eu entregava a cartinha de final de placa, né? Depois comecei a datilografar, naquela época era datilografia. E aí foi indo. Depois eu ia fazer direito, porque eu trabalhei na Polícia Civil como secretário também, naquela época pelo pequeno trabalhador, né? E gostei de como os delegados agiam. Você já foi funcionário público, então? Não, era pelo pequeno trabalhador, mas trabalhava contratado, né? Tá. Dizer assim. E aí, só que eu sempre fui muito curioso, né? Gostava de aprender e tal, e gostava de trabalhar. E eu queria fazer a área de direito.
Aí, certo momento, eu não sei porquê, fui fazer ciência da computação, porque achei bonito o nome, na verdade. Achei bonito. E aí... Ciência... O que você faz? Ciências da computação. Exatamente. Realmente tem um peso, né? Você é formado em engenharia de sistemas e tal. Aí, na época, eu comecei a fazer a faculdade e comecei a dar aula da parte de informática, né? Tinha Microlins, não sei se vocês lembram da Microlins. Lembro, Microlins, sim. A gente montou uma lá em São Bernardo, onde eu moro, tinha Microlins. Então, e a gente montou a Microsoluções, né, para competir, né? E aí fizemos nossa apostila, estava dando até certo, né? Só que era muito difícil, né? E por acaso um dos donos da época da Asa Sistemas, chamado seu Adalberto, foi instalar um sistema no meu tio. O meu tio chegou para mim e falou: "Você não quer vir aqui? Porque ele ensina você e aí depois você explica para nós." Aí eu falei: "Tudo bem, tio." Saí da aula, fui lá e quando ele me viu, falou: "Rapaz, você vai ser o meu funcionário." Eu falei: "Como assim? Nem eu te conheço?" Ele já tinha percebido em você algo diferente. Creio que sim. E aí acabou eu entrando de uma maneira até estranha na empresa, me deixaram os disquetes lá, falou: "Você vai instalar o sistema, né?" E eu fui aprendendo sozinho. Sei que passou um longo tempo, eu vi a adquirir a empresa dessa pessoa que me indicou, que ele foi para o ramo de, acho que, construção civil. E foi aí que começou, então, essa virada de chave de você, de funcionário para empresário. Exatamente. Eu já comecei como representante, né? Chegou um certo momento que a minha representação ela era maior do que a matriz. Né? Então, eu fazia todo o interior do estado de São Paulo, interior de Ribeirão Preto, aquela região ali, Franca. Então, Franca era uma empresa minha também que tinha uma filial lá dentro. Então, como que um dos sócios não queria mais tocar, e um outro sócio que chamava Morgado também, e sentiu aí que poderia me chamar, né, para ter essa jornada juntos. E eu aceitei o desafio e vim a ser sócio da Asa Sistemas, na época no Ipiranga, aqui no bairro do Ipiranga. Pertinho aqui, Exatamente. São Caetano. E após muito tempo, infelizmente, esse grande guru, um grande mentor da empresa, chama-se Agostinho Ferreira da Silva Morgado, veio a falecer, cometido um câncer, e era um irmão para mim, era mais que um irmão. Né? A gente passou numa situação muito difícil, porque era uma pessoa que cuida da parte do desenvolvimento, ele cuidava. Comercial, eu cuidava. E era uma pessoa sensacional, fora da casinha, né? Foi aí que a gente chegou numa encruzilhada, né? Tudo aconteceu, tudo ao mesmo tempo, que ele veio a falecer. Na época tinha um sistema chamado GEVER. E esse GEVER era conduzido por empresas particulares que tinha hoje, que conectavam à Prodesp. Então, a gente tinha uma integradora, para o pessoal entender. Hoje, o GEVER chama-se ECRV. É o mesmo sistema, porém, é do governo. Antes, as empresas particulares, eu poderia, se eu tivesse habilitação para isso, todas as normas, né, eu poderia ser habilitado. E aí, o governo tirou esse GEVER da parte particular. A gente tinha investido aí uma boa grana nesse sistema também, em conjunto com outra empresa. E aí, foi tudo de uma vez, né? Foi aí que a gente teve morte que repensar. do seu mentor, digamos assim, a mudança de sistema, pressão do governo, talvez... Que ano que foi isso, mais ou menos? 2090, eu não sei o ano certinho. Pessoal, 2000? Ou antes da virada do milênio? Por aí. Eu lembro que nessa época também havia um medo muito grande na área da informática, dizendo que os computadores iam bugar, que ia dar um colapso no sistema no mundo inteiro. E no final de contas não aconteceu nada disso. Continuou a vida para todo mundo, mas aí você teve esse reflexo que acabou abalando em parte o seu negócio. E foi aí que você, como mesmo me disse, quebrou? Na verdade... Ou foi um dos motivos? Na verdade, foram várias etapas, né? Nessa época, a empresa... Todas elas contribuindo para que quebrasse. Não chegou a quebrar. A gente ficou muito abalado. A gente teve que refazer a nossa estrutura, né?
Então, a gente tinha ali um esquema de São Paulo muito bom, uma empresa aqui de São Paulo, uma matriz, e a filial em Dracena, interior do estado de São Paulo. E quando teve esse problema, a gente já começou a migrar os funcionários para a Dracena. Então, São Paulo começou a ser uma prioridade e a gente começou por quê? Porque lá é um pouco mais acessível, era mais barato, a mão de obra. Então, falei, vou para a Dracena, já tinha empresa lá montado, um pessoal lá muito bom, fomos para lá. E aí fomos caminhando. Quando foi em 2000 e teve aquele bug não foi o bug do milênio, o crash da Bolsa do Japão. Sim. Eu não lembro o ano, eu sou ruim de marcar ano. Mas eu lembro. E aí acabou afetando as bolsas em todos os países. Isso daí Brasil, Estados Unidos, Itália e por aí vai. O que ocorreu nesse esquema para o despachante? Não tinha documentação para fazer. Então, você chegava para comprar um carro aí numa concessionária, ele falava, não posso te vender porque eu não sei a taxa de juros. E aí, o que acontece? Não tendo venda de veículo, o despachante não tem esse trabalho. O despachante não tem serviço, eu não tenho como receber do despachante. E aí, foi aonde que acho que foi a pior, assim, para mim que deu problema. Ficamos aí uns 3 meses, praticamente, sem trabalhar, fazer nada. Para você ter uma ideia, para mim foi pior do que agora na pandemia, nessa época aí do bug. A pandemia, muitas empresas trabalharam, a gente conseguiu trabalhar, tal, mas nesse crash, que o pessoal fala do milênio, do crash aí da Bolsa de Valores, deu muito problema. E aí a gente teve que repensar. A gente acabou assim, desestimulando os funcionários, porque viu que estava difícil, estava complicado, todo dia recebendo cancelamento de cliente. Então, a gente não é acostumado com cancelamento. Na Despa Tecnologia, no Grupo Asa, a gente não é acostumado. Dificilmente a gente tem cancelamento lá. E isso me afetou muito, abalou muito, porque eu sabia que eu tinha um produto, na época, bom, porém, o despachante resolveu parar. Né? Falou, não vou mais trabalhar. E foi aí que talvez essa sua veia empreendedora, né, falou mais alto, porque você poderia desistir. Falou, quer saber? Porque tem muitos empresários que fazem isso. Inclusive, existe uma estatística do Sebrae que cuida dos empresários no Brasil, que 90%, olha só, é uma coisa absurda, 90% dos empresários que começam um negócio, eles não viram o primeiro ano. Exato. E aí é preciso muita resiliência, eu entendo, do empresário, para numa situação que você chegou, falar, não, vamos de novo. E aí, até para os nossos seguidores, eu queria que você falasse quais foram as iniciativas que você tomou para fazer essa virada de chave, porque isso aí é aprendizado para você, foi aprendizado para você, mas pode ser para alguém que no momento esteja passando um momento de que que olha para frente e não vê perspectiva. Então, quais foram as iniciativas que você tomou para poder continuar e chegar onde você está? E daqui a pouco a gente vai falar do seu maior produto, né, que é o Grupo Asa. Mas conta para mim essa historinha, para a gente poder avançar um pouco mais. Vamos dividir em duas etapas. Né? Essa primeira etapa que eu disse aí, da primeira vez, eu acho que eu tive que agir rápido. A primeira coisa que você vê que o seu avião está pendendo para a esquerda, vamos imaginar que a pessoa está numa moto na traseira, o piloto vira para a esquerda, você não adianta você ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. Sim. Eu tinha uma equipe aí que acreditava em mim. É bom salientar aqui, desde sempre, ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Deus sempre permitiu que pessoas boas estivessem ao meu lado. Uns já foram para outro mundo, né? Mas outros continuam aqui em outras empresas, são pessoas que me ajudaram, que trabalharam para a Asa, eu não posso nunca deixar de esquecer deles. Na época, eu acho que a gente agiu rápido e mudou a estratégia, começou a visitar, mostrar diferente. Sentiu que o negócio está errado, muda a estratégia. Muda a estratégia. Aí a gente diminuiu os custos, colocamos menos funcionário e tal, tinha lá poucos funcionários e a gente... Você tinha X reais de faturamento, vamos gastar X reais de faturamento. A minha vida que tinha um patamar alto, eu tirei... Afetou também a vida pessoal. Exatamente. E eu acho que o empresário, nesse momento, ele não pode ter medo
de deixar de fazer algumas coisas na vida pessoal também, porque é a empresa dele, é o futuro dele que está em jogo. Exatamente. Então, não adianta você trocar 6 por meia dúzia. O que eu estou entendendo é que você reajustou a sua vida profissional, empresarial, mas também trazendo para a mesma, né, mesma equiparação a sua vida pessoal. O que eu sempre falo para os meus funcionários, que às vezes eu sou uma pessoa sonhador, sou de aquário, né? Eu sonho. E às vezes eu chego lá para o pessoal e falo, pessoal, no final do ano vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E chega, eu notei aí esse tempo atrás, assim, uma certa... Eu tive que corrigir com os meninos lá. Que se eu chegar no final do ano e falar, por exemplo, que eu quero ter uma BMW e chegar ao final do ano eu tiver aí um golzinho, para mim tá bom. Eu evoluí. Faz parte do processo. A BMW uma hora vem. Então, isso não me abala. Tem muita gente que se abala, que se ele não fez um propósito, ele não cumpriu o propósito. Então, ele não deve se abalar. E nem abalar pelo que os outros falam, porque pessoas falam muitas coisas erradas e colocam o pessoal para baixo, né? E eu vejo, sabe, Heber, que alguns empresários, eles colocam as expectativas num tempo muito curto para serem alcançadas em relação à vida pessoal. Pelo que eu tenho conversado com empresários que tem dado certo, eu vejo justamente o contrário. Os caras, às vezes, vão tirando do bolso, Exato. Investindo sem medo, Exato. Apostando, porque lá na frente dá resultado. E eu já conheço muitos empresários que passaram alguns anos de suas vidas investindo nos negócios e tendo uma vida mais simples. E depois que a coisa virou, vamos dizer assim, aí o cara começa poxa, agora eu estou num patamar que eu posso ter uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família. Exato. E não antes. Não, mas é o seguinte, tem pessoas que às vezes acontece, a gente vê aí esses garotos, né? Você vê alguns sistemas, rodado de investimento, pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão. Não adianta você colocar eles como a coisa principal, falar, esse cara aqui deu certo, também vou dar certo. 90%, 95% é de muita garra, muita luta e muito trabalho. Então, a gente tem que ser humilde para saber quem está ao seu lado, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa. Quando formos falar da ASA, eu vou falar deles, né? Se você me permitir. Tenho uma gratidão tremenda por todos eles. Isso é bom porque reconhece e valoriza quem está lá do outro lado trabalhando por você, Exatamente. né? Eu tive trabalhando por você e para você, né? Ousando trabalhar por um sonho meu. Sim. Né? O sonho é meu. Sim. E eles estão trabalhando para que eu realize o meu sonho, né? Então, a gente tem que entender isso daqui. Sim. Porque todo mundo tem seu sonho. Sim. E alguns se abdicam do sonho para falar assim, vou sonhar o sonho do Heber. E estão trabalhando, né? Eu sou muito grato a isso daí, a todos eles, né? Sim. E eu tive uma família, uma mãe, um pai que sempre me apoiou nessas questões. Principalmente minha mãe não está também nesse mundo, mas me apoiou bastante. Sempre achou que eu poderia trabalhar bastante, né? Agora eu vejo, Heber, que todo esse seu caminhar profissional tem preparado você para os desafios que você tem se colocado, né? Porque eu acompanho um pouco a sua agenda, as suas postagens, né? E vejo que você é bem, não só dinâmico, como ativo no que faz. E aí, para explicar um pouquinho para os nossos seguidores, o Heber hoje ele atua na área dos despachantes documentalistas. Aquele pessoal que cuida de documentos de carro, de moto e vários outros. E eu percebo que você é muito atuante, né? Sim. Antes da gente falar da ASA, fala um pouquinho, porque isso eu não sabia, que você veio de origens de escritórios de despachante. Sim. E eu não sabia. E aí, hoje, você está com o pessoal do CRDD-SP, que é o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. Sim. É isso? Como que é essa experiência que você adquiriu todo esse tempo como empresário? Como é que isso está sendo usado com o pessoal? E o que é o conselho, que é legal falar também, porque a gente não é só despachante que vai nos assistir, exatamente, né? Eu já fazia parte
já há alguns anos do Conselho Federal. Então, eu sou assessor de tecnologia do Conselho Federal, aí, né, que é o Silveirinha, que é o presidente. Ele é o presidente da Associação de Santa Catarina, Santa a Catarina, Adotesc. e lá também, né? Lá tem a Em Adotesc, Brasília. né, que é a Associação dos Despachantes, Santa Catarina. E ele também é presidente do Conselho Regional de Santa Catarina. E aqui em São Paulo, eu já vinha sempre conversando com o falecido Paco, que é o ex-presidente do conselho. A gente sempre trocava figurinhas, né? Mas eu ficava mais na retaguarda. Como a entrada do presidente Sanches, que é o novo presidente do Conselho Regional, ele me chamou para participar também aqui do Conselho Regional do Estado de São Paulo como assessor de tecnologia, né? Hoje, tudo é voltado à tecnologia. E o Conselho está lutando muito para que o despachante seja inserido tecnologicamente dentro dos planos do Detran. O Detran hoje, com o presidente Dr. Ágil, o diretor de veículos, aí, o Vinícius, são pessoas competentíssimas. Eu sempre falo assim muito bem deles. E a gente tem que entender que a tecnologia, ela está aí. Não adianta a gente querer brigar contra a tecnologia. Na comunicação não é diferente. Hoje a gente vê aí... eu estive recentemente num evento, Festival de Interlagos. E vários colegas de profissão estavam com celulares e microfones sem fio. Eles faziam a matéria, entrevistando a pessoa, escrevendo o que precisava ser escrito. Tiravam as fotos e ali mesmo ele já subia para o portal dos clientes deles, né? E eu ficava olhando ali, puxa vida, como que a tecnologia chegou também na comunicação. E eu creio que com vocês não é diferente. A gente tem que tomar cuidado. A tecnologia, em certo ponto, ela é má. Porque ela tira, assim, sem dó, bastante gente do mercado. Né? Tem esse lado. Porém, na área dos despachantes documentalistas, a gente fala que enquanto tiver problema, haverá despachante. O despachante, ele é um resolvedor de problemas. Porque mesmo com esse sistema que o Detran, me permita dizer isso, o Detran de São Paulo e o Detran de qualquer outro estado, né? Porque os Detrans, eles são instituições independentes e cada estado tem o seu. Tô certo? Certo. Uns estão mais adiantados, outros talvez mais atrasados, outros estão correndo atrás, enfim. Mas o sistema que eles colocam lá, eu vou dizer por São Paulo, muitas vezes a gente não consegue resolver. E você disse uma coisa muito importante, né? Que inclusive valoriza a categoria dos despachantes documentalistas. Eles resolvem problemas, eles resolvem BO, eles são uma espécie de psicólogos, né? Exatamente. Do cidadão. Por quê? O cidadão chega lá já vindo 2, 3, 4 vezes dos poupas-tempo. Não sei se fora do estado de São Paulo tem isso, mas vamos pôr aqui o poupa-tempo. E não consegue resolver o problema. Aí o despachante vai lá com toda... Até porque é uma categoria secular. Se eu não me engano, tem mais de 100 anos. Tem mais né? de 100 anos. Que os despachantes estão aí. Eles resolvem. Porque se eu estiver errado, você me corrige agora. Tudo, ou quase tudo, que o Detran hoje, e isso qualquer estado sabe, é porque lá atrás os despachantes documentalistas deram as informações, como fazia, como não fazia. Tô errado? Tá certíssimo. Isso daí é o seguinte... Tá vendo? Eu conheço um pouco conheço um pouco a categoria. A categoria é uma categoria lutadora. Sim. O que tem que ocorrer com a categoria, foi um pouco antes, a gente falando em off aqui, né, nós dois, que a categoria ela tem que se atualizar. Né? O despachante ele passou por muito tempo sem na época, aí, que eram feitos concursos, né? Sim. Concurso, eu acho que faz mais de 20 anos que não tem concurso, daí para lá. E após isso, o pessoal para entrar no ofício de despachante tinha que entrar por liminar, né? Baseado na Carta Magna, que todo profissional, toda pessoa tem direito de ter a sua profissão. No jornalismo não é diferente, não. Aí, Antes precisava do diploma universitário, agora não precisa mais. Então, aí o que acontece? Pela lei do despachante de 14, agora também fugiu 14282 de 2021, ela fala que para você se tornar um despachante, você precisa fazer 2 anos e meio
de um curso tecnólogo em despachante documentarista, que abrange, salvo engano, não sei se é 21 ou 26 categorias, que pode ser despachante de trânsito, que todo mundo conhece, tem o despachante aduaneiro, tem o despachante de armas, tem um despachante previdenciário, tem o despachante... Tem várias categorias que o despachante ele pode trabalhar. No estado de São Paulo, praticamente 100% trabalha só com trânsito, mas tem uma gama muito grande aí de entrar. E o que o despachante tem que fazer é o seguinte, se atualizar. A gente vê que, às vezes, despachantes aí que já estão nos seus 70 anos, 75, estão desanimados. Eu não tiro aí a razão dele. Porém, ele tem que entender que tem um pessoal entrando e a pessoa está animada. É um campo a ser explorado, né? Sabe, Weber, eu posso até fazer uma comparação dos despachantes e, mais uma vez, se eu estiver errado, você me corrige. O jornaleiro, na banca de jornal, ele vendia só jornal e revista. Sim. Com o passar do tempo, ele precisou agregar outros serviços para poder sobreviver. O que ele levou para dentro das bancas? Chaveiro, copiadora, fax, né? Na época do fax, exatamente. que agora ele tem um computador que ele manda e-mail, e uma série de coisas. Eu acho que o despachante documentalista, ele também pode fazer isso no balcão lá dele. Exatamente. Ele pode oferecer seguro, ele pode oferecer serviços de parceiros. Exatamente. Enfim, é uma gama muito grande. E ele precisa disso que você está dizendo, que é a atualização. Ele precisa se atualizar. Hoje eu vejo falar que assim, antigamente, a pessoa ia no Detran, lembra do Detran lá do Ibirapuera? Sim. Então. Eu fui, eu já até falei para alguns amigos que são despachantes, eu já fui preposto de despachante, lá no meu querido Riacho Grande. Eu aprendi a fazer licenciamento, o IPVA, essas coisas. Isso. Aí eu pegava esses documentos e levava no Detran, na Ciretran. Que era em São Bernardo. Mas às vezes eu precisava ir lá no Ibirapuera. Exato. Mas o que acontecia? Lá tinha lá os famosos pastinhas, que o pessoal fala, né? Que andava com as pastinhas no braço, ficava ali na viaduto ali. Quando o Detran saiu de segurança pública, passou para a autarquia, ele se remodelou. Você vai no poupa-tempo, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, né? E tem um monte de gente atendendo. Então, o que acontece? Muito despachante não se atentou nessa mudança. Ele continua da mesma forma. Pelo caminho também, né? Tem que ir por esse caminho. Ele tem que modernizar o seu escritório, colocar tecnologia no seu escritório, colocar um atendimento diferenciado, porque quando você vai no despachante, você quer ir para resolver o seu problema, porque você não tem seu tempo, então você precisa alugar o tempo dele para resolver o problema que é seu. Então, hoje, tem várias ferramentas. Você tem o WhatsApp, que é uma ferramenta poderosíssima para você trabalhar lá, para dialogar com o seu despachante. E o despachante tem que oferecer serviços agregados. Só oferecer documentação, não, isso não vai colar mais. Você tem que oferecer um atendimento diferenciado. Seguro de vida. Tudo. Rastreador. Agora você falou uma coisa muito interessante que vai dentro do seu campo de trabalho, que é a tecnologia. Com a tecnologia, eu sei que o Grupo ASA hoje é uma empresa... como poucas, se não a única, que oferece uma plataforma para o despachante. Me conta um pouquinho, já aproveita e fala dos seus funcionários. Muito bem. A ASA, né? E a gente, com o tempo, virou o Grupo ASA para a gente nichar para a tecnologia, né? Para ser, que nem eu sempre falo, né? Nós somos despaixonados. Não poderia deixar de falar essa palavra. E eu gosto realmente. Eu sou uma pessoa que me dou muito para o despachante. Eu gosto de falar com eles. Eu gosto de ir no escritório. E nas minhas andanças no escritório, a gente vê que muita gente desanimou. E aquelas pessoas que soube entender a mudança do mercado estão ganhando muito dinheiro, estão muito bem. Por quê? Porque ele entendeu o mercado. Todo mercado que se entra de novidade, ele cria um vácuo. Todo mercado. Existe um vácuo. Se você for observar no seu mercado, como jornalista, entrou todas essas tecnologias, mas criou um vácuo. Antigamente, talvez você nem pensasse no podcast, num blog. Sim. Então, foi do jornal escrito para o blog, do blog, aí foram diminuindo, e hoje todo mundo quer escutar, está andando. Por quê? Todo mundo quer correr. Você está no carro, você está escutando, está ouvindo. E aí não vou parar no carro para ficar lendo um jornal. E como é que a ASA... né? O Grupo ASA entra nesse vácuo, entra nessa abertura que surgiu. Eu acredito que é o seguinte, hoje todo mundo está deixando todo mundo a ver navios.
partir do momento que você tem uma tecnologia, que você faz um cadastro realmente do seu cliente, e nós temos uma tecnologia hoje ultramoderna. A gente trabalha com a Amazon em nuvem, então o despachante que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Esses dias mesmo teve um cliente meu, estava na Disney, ele com o aplicativo nosso, sabendo o que estava acontecendo no escritório dele, entrada, saída, fazendo consulta, base estadual, base BIM, fazendo tudo. Então hoje o despachante ele tem que ter mobilidade, como todo mundo. Ele tem que estar trabalhando em qualquer lugar. Ele está tomando café, ele vê você falando ali, mas comprei um veículo, já chega olha, Pimenta, eu sou o despachante, vou fazer essa documentação. Aí, mas eu vou tentar fazer pelo poupa-tempo. Quanto que custa o seu tempo de você não atender um cliente seu e você está indo lá no poupa-tempo, às vezes perdendo uma tarde inteira? Tem gente, que não falo, tem pessoas às vezes tem esse tempo, é aposentado, é um policial militar lá do bombeiro, trabalha 24, 48, ele tem o seu tempo, ele pode ir lá. Mas tem muita gente que não tem esse tempo. Então a pessoa vai ter que tirar um dia para resolver um documento. A pessoa chega na casa dele, em vez de conversar com o filho, brincar com o filho no parquinho, ele está lá no computador resolvendo documentação. Tudo depende do que você quer oferecer para a sua família e o que o despachante tem a oferecer para o seu cliente. E é aí que entra a ASA. A gente tem uma tecnologia que leva o despachante a outro grau. Ele vai entender o seu cliente, vai cadastrar tudo ali. Ali ele vai ter toda a noção do que foi feito. Se ele fez aí uma consulta no passado que pareceu uma multa, ele vai estar tudo no histórico do cliente. Então, o cliente, você não sabe, hoje a gente leva uma multa, às vezes, uma por dia. Quando eu vou para o interior e volto, é uma multa por dia. Então, é muito próximo. Às vezes você paga uma documentação e aí não aparece todas as multas, aparece a multa até aquela data. Aí você paga, aí sai a documentação. Um mês depois, aparece outra multa. E fica aquele mal-estar da pessoa. Será que eu já não paguei essa multa para o despachante? E esse sistema que a sua empresa desenvolveu, ele é exclusivo para os despachantes. Exclusivo. E você falou também que esse grau de tecnologia, de expertise que você chegou foi por conta dos seus colaboradores. Os que já foram e os que estão ainda. Exatamente. Como que é isso? Você sente grato? Você sente gratidão por esse pessoal que te ajudou, que te ajuda e que vai ainda levar você mais adiante? Nossa, eu tenho uma gratidão. Eu me sinto, quando eu falo para eles lá, eu apenas estou o chefe. Né? Era para vocês estarem aqui, sabe? Mais do que eu. Quero falar hoje da turma lá da ASA. Lá a gente tem os líderes, né? Não consigo falar hoje o nome de todo mundo, mas aí na parte financeira, a doutora Liliane, na parte de desenvolvimento lá, tem o Gabriel e o Lucas, na parte de controller da empresa tem a Michele, na parte de suporte tem o Roque, né? Então, cada departamento, você tem um líder. E esses líderes reportam para mim, quando é necessário alguma coisa comigo, ou para a doutora Liliane, que é ela que resolve essa parte aí do financeiro. Então, esse pessoal, por exemplo, o novo sistema de banco de dados em nuvem que eu falei pela Amazon, foi uma ideia dos meus colaboradores. Né? Foi na época o Emerson, né? Que eu esqueci até de falar o nome, desculpa, Emerson, tá aí. E aí chegaram para mim e falaram, eles me apelidaram de chefe, né? Ô chefe, a gente tem que mudar o sistema. Eu tinha um sistema que funcionava perfeitamente sem dar nenhum problema. Eu não precisava de suporte. Aí eu criei um novo sistema, joguei aquele programa fora, me senti o Steve Jobs, né? Quando falou assim, você pega esse iPod e joga fora. E na época, o que dava mais lucro para a Apple era o iPod. E aí falou, agora você vai entrar com o iPhone. Ele falou, cara, não tem lógica. Tiraram ele até da presidência da Apple na época. Porque quem dava dinheiro... Aí o que dava dinheiro para a Asa? É o Despa Win, chamava na época. E aí eu coloquei o Despa Front. E com uma tecnologia moderna, eu joguei fora, investi muito dinheiro para colocar uma tecnologia nova, porque a gente já estava pensando no hoje. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que eu possa dar mais 10 anos. Então, assim, sou muito grato a eles, porque eu escutei eles, eles falaram, vamos modificar, confia em mim, confia na gente. E eu confiei, e deu certo. Então, eu sou muito grato a todo mundo lá que trabalha na ASA, na DESP, ela tem uns 40 lá que trabalham lá. Hoje, infelizmente, eu não consigo falar o nome de um por um. Eu sei que a ASA está em Dracena, mas quem quiser entrar em contato, quiser falar, conhecer o sistema, fala para a gente o site. Depois ele vai aparecer embaixo, mas... Isso. É só entrar no despatecnologia.com.br
ou 0800 499 3333 ou 444 1166, né? Tudo 0800 444 1166. E entrar em contato com nós, a gente demonstra o sistema online, instala o sistema online, e se for preciso ir até o local, a gente tem a equipe também que vá até o local. Tem uma equipe lá de, acho que 12 ou 13, que fica no suporte técnico das 8 às 18 horas. A gente só não vende sistema e tchau. A gente dá o suporte técnico, a gente entende de despachante, né? E quem que explica para nós são os próprios despachantes, né? A gente tem as pessoas que mais sabem a expertise do negócio ao nosso lado. Então, a gente escuta eles, traz para o sistema, e quando a pessoa liga no nosso suporte, nós também vamos saber. Heber, eu quero te agradecer imensamente a sua participação. A gente está encerrando, né, por conta do tempo. Você vai ter que voltar outras vezes aqui para falar um pouco mais, né? Que a gente falou de 3 coisas em off, mas conversamos um pouquinho sobre elas, mas eu vou te convidar. Você vai achar um lugar lá na sua agenda. Não. E em breve você volta para falar mais um pouquinho. Muito obrigado. Você quer deixar algum alô, algum obrigado para alguém? Não, só quero deixar aqui meu agradecimento a você. Foi uma pessoa que eu conheci aí que sempre fala, Deus coloca as pessoas boas na minha frente, né? E colocou você e sua equipe na sua frente. Conheci a esposa hoje, está aqui no bastidores. O pessoal aqui que está na técnica, aqui, gratidão a eles todos. Legal. A filha, né, que trabalha junto. E eu acho que é assim. Essa é a essência da vitória, né, do sucesso, né? É a gente trabalhar com pessoas boas, né? Legal. E eu tenho essa gratidão por todos os despachantes documentaristas. Tudo que eu tenho eu devo a eles, né? Devo primeiramente, claro, a Deus e aos meus amigos e colegas despachantes documentaristas que eu amo tanto, e falar para eles que podem contar comigo. Nós estamos juntos aí, e quem estiver desanimado aí, anima que vai dar certo. Liga para o Heber lá no 0800 que ele vai atender você. Nós vamos ficando por aqui. Foi um grande prazer, mais uma vez, vocês nos acompanharem até o final aqui do nosso episódio de hoje. Você continua se inscrevendo no nosso canal, vai lá, dá o like, né, o joinha, compartilhe os nossos vídeos e continuamos com o sorteio dos livros. Então você segue a gente lá no canal e depois no Pedro Pimenta 1967 Instagram, que você vai concorrer a receber esses livros aí na sua casa, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.